Oi, gente, meu nome é Gisele. Eu vou fazer uma penca de corações e gostaria de compartilhar com vocês. Vou fazer em tecido, escolhi esse tecido, virei ele do avesso, né, para fazer o risco. Eu fiz o risco dos corações com papel, você dobra o papel, aí você corta com a tesoura metade do coração só. Quando você abre, o coração tá inteiro e fica perfeito. Aí eu fiz 3 tamanhos, grande, médio e pequeno. Coloquei no tecido e recortei 2 de cada. Risquei com a caneta, né, usando esse próprio papel mesmo que eu recortei o coração. E recortei 2 de cada. E depois disso, eu vou fazer a costura. Se você não tiver como costurar na máquina, eu vou fazer na máquina. Você pode fazer a costura à mão ou pode colar também, com algum tipo de cola que fique boa no tecido. Aí eu tô mostrando que eu tô recortando alguns que ainda faltaram. Você pode utilizar cola quente ou algum tipo de cola para tecido, também dá certo. Eu vou fazer na máquina de costura e vou mostrar para vocês. Bom, eu vou utilizar também cordinha, contas e um tipo de enchimento para encher os corações. Bom, aí você pega as 2 partes de cada coração que você recortou, coloca do avesso. Você vai costurar do avesso e vai deixar uma pequena abertura para você fazer o enchimento depois. Então, agora eu vou passar a costurinha na máquina. Tem que tentar fazer a volta bem certinha na máquina, bem devagar, não dá pra fazer correndo, porque senão o coração fica torto, depois ele fica feio. Como ele já tá recortado bem certinho, você tem que acompanhar a costura na medida certinha ali no contorno do coração, pra ele ficar bem certinho. Nas partes mais arredondadas, tem que ir bem devagarinho, pra ficar bem certinho mesmo. Senão depois, quando você for encher o coração, ele não vai ficar num formato bonito, ele vai ficar deformado. Aí eu costurei a volta todinha e eu deixei um pedacinho aberto, que seja o suficiente para eu colocar o enchimento depois. Aí eu dou retrocesso na máquina, porque tem que ficar ali, o finalzinho ali bem costuradinho, porque a hora que você for encher, se não tiver bem costuradinho o finalzinho ali da costura, aí o coração abre, a costura vai soltar. Aí depois que você acaba de costurar, é só você virar do avesso, tirar do avesso, né? Que ele está no avesso, aí você vai colocar do lado direito. Você puxa devagarinho que ele vai saindo e vai ficar do lado certo agora. Aí você vê se a costura tá bem feitinha, se não ficou nenhum pedacinho descosturado, se tá tudo ok. E aí você vai colocar o enchimento naquele buraquinho que você deixou. Tem que colocar bastante enchimento, vai apertando bem lá pro fundo para ir dando forma no coração. Você pode fazer também a penca de corações de madeira, de papelão, de gesso. Tem várias formas, várias técnicas que se pode fazer uma penca de corações, ficam todas muito bonitas. Como eu trabalho com tecido e tenho vários tecidos aqui em casa, eu resolvi fazer com um retalho de tecido que eu já tinha. E o enchimento eu peguei de uma almofada velha. Então você pode estar utilizando coisas que você tem na sua casa, tecido, retalhos de tecido, enchimento de almofada, ou você pode comprar uma manta acrílica também, ou se você tiver, você pode aproveitar para fazer o enchimento dos corações. Aí depois que o coração tá bem cheinho, bem bonitinho, você vai pegar uma agulha e vai colocar a linha e vai fazer o acabamento ali naquele pedacinho que ficou aberto.
Aí você vai tentar fazer um acabamento bem direitinho, uma costura bem fechadinha, pra não aparecer tanto, né? E você tem que utilizar sempre uma linha da mesma cor do tecido, de preferência, que aí fica mais discreta a costura e não aparece tanto. Aí eu coloco a linha por dentro, eu dou uma dobradinha pra dentro do tecido pra dar um acabamento. E aí eu vou colocando a linha por dentro do tecido. Eu pego uma brechinha ali e vou colocando por dentro, para um lado e para o outro, até fechar todo esse buraquinho. Aí eu dou uns arremates, né? Que é aquela argolinha que a gente faz com a linha quando ela tá quase... Você puxa a agulha quando ela tá quase chegando no fim, fica uma argolinha. Aí você passa a linha por dentro e isso dá o arremate ali da costura. Aí eu faço isso umas 3 vezes para ficar bem arrematadinho no finalzinho. Agora que os corações estão costuradinhos, eu vou colocar a cordinha de rami, que é a que eu tenho aqui. Você pode utilizar qualquer tipo de cordinha, barbante, fio de malha, qualquer cordinha, qualquer tipo de fio que você acha que dá pra fazer. Você pode aproveitar o que você tem em casa. O rami eu gosto, acho que ele tem um acabamento bom, é o que eu tinha por aqui. Então, como que eu vou prender o rami nos corações? Eu vou escolher um lado do coração, vou colocar a pontinha do rami ali e com uma agulha também eu vou costurar. Você também poderia colar, né? Da mesma forma que você poderia colar todo o coração, também você pode colar essa parte com uma cola, um pouquinho de cola ali atrás. Mas eu vou costurar mesmo, tô fazendo tudo na costura. Aí eu peguei a agulha com a linha da mesma cor, a mesma linha que eu tô utilizando aqui desde o início, e vou prender ali a cordinha, a pontinha da corda. Eu dou várias laçadas e faço uns 3 arremates, né? Que é aquele arremate que a gente faz, você puxa a linha e passa por dentro da argolinha antes de chegar no finalzinho e fica um nozinho. Aí a costura fica bem firminha. Aí eu fiz isso várias vezes, dei várias voltas para ficar bem presinho e fiz isso nos 3 corações. Depois que eu prendi as cordinhas, eu vou colocar umas contas para fazer um detalhe aqui nesses corações. Aí eu tinha contas pretas, de madeira e brancas. Inclusive as contas pretas e brancas é de um colar e de uma pulseira minha que eu desmanchei. Então você pode até aproveitar também alguma bijuteria que você tenha para estar utilizando as contas. E as bolinhas de madeira que eu tinha comprado em São Paulo, que eu já fiz várias coisas com elas. E eu tô utilizando aqui no coração também. Aí eu coloquei 3 bolinhas, né, que eu achei que combinaram com o coração. A preta e a branca, que tem detalhes no coração. E a de madeira, que combina com o rami, para dar um pouquinho mais de rusticidade também, que eu gosto. Aí eu coloquei 3 bolinhas em cada cordinha e fiz um nozinho na última bolinha. Depois da última eu fiz uns 2 nozinhos para ela não ficar saindo do lugar, para ela ficar presinha ali junto com as outras. E aí você vai juntar todos os fios, que eu já vou mostrar para você. Depois você fazer o nozinho em todos os corações. Aí você coloca eles de uma forma que você acha que fique bom, né? Eu fiz um maior, o menor e outro menorzinho ainda. Então, eu quis fazer uma escadinha mesmo. Aí eu peguei, juntei todas as cordinhas. Depois que eu posicionei os corações ali do jeito que eu queria, juntei todas as cordinhas na mão e dei um nó ali, né? Pra unir aquelas cordinhas ali e ficar já o lugarzinho pra pendurar, onde eu queira pendurar depois os corações. E aí ficou assim. Aí depois que eu fiz o nozinho em cima, que aí uniu todas as cordinhas, eu juntei as pontinhas, elas ficam desiguais, né? Porque ficou um coração maior que o outro, mas as cordinhas eram do mesmo tamanho, então acabou que ficaram as pontas desiguais. Eu juntei as pontas e cortei com a tesoura. Você pode deixar as pontas desiguais também, mas eu quis cortar e deixar elas todas do mesmo tamanho. Aí eu juntei ali
na mão, todas as pontas que estavam ali de cada coração, e cortei com a tesoura para ficar certinha. E já ficou ali o lugarzinho para pendurar. Eu pendurei no quarto da minha filha, porque já tem alguns detalhes azuis no quarto dela, e eu dei de presente para ela. Pendurei no varão da cortina dela de um lado, ficou muito bonitinho, ficou um charme. Você pode colocar em vários lugares na sua casa, essa penca de corações, fica muito bonitinho. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo.